Mateus não escreveu apenas um evangelho. Ele registrou uma virada de destino que continua ecoando até hoje. A história dele começa com um cobrador de impostos, alguém visto como improvável, imperfeito, até indesejado, mas escolhido. E é justamente nesse contraste que a narrativa de Mateus prende a gente, porque ela nos lembra que Deus ama transformar vidas que ninguém apostaria. Cada capítulo revela encontros, milagres e ensinamentos que parecem falar com o coração de quem lê, como se a história dele abrisse caminhos para a história que ainda está sendo escrita em você. E o mais impressionante é que Mateus não relata apenas o que Jesus fez. Ele mostra como cada gesto dele conversa com as crises, dúvidas, sonhos e feridas que a gente carrega hoje. Por isso, antes de mergulhar nessa jornada que pode redefinir seu modo de ver a vida, já te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo profundo vindo aí. E aproveita para comentar aqui embaixo de onde você está nos assistindo. Eu quero muito saber até onde essa mensagem está chegando. A primeira lição que aprendemos no capítulo 1 de Tiago é que as provações não são obstáculos para destruir, mas oportunidades para fortalecer a fé. Ele explica que a alegria nessas situações nasce do entendimento de que Deus está formando algo maior e mais profundo dentro de cada pessoa que escolhe confiar. Tiago apresenta a provação como ferramenta de maturidade, não como sinal de abandono. É um processo intencional, que revela firmeza e prepara o coração para novas etapas. E esse entendimento abre uma nova percepção sobre os desafios. Tiago nos lembra que essa alegria é possível, porque há um propósito por trás do sofrimento. Ele diz: "Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança." Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3. Essa verdade mostra que a dor nunca é desperdiçada. Ela molda, alinha e constrói caráter. Ao reconhecer isso, a pessoa deixa de enxergar a prova como inimiga e passa a encará-la como uma professora que conduz ao crescimento. Essa primeira lição também revela que perseverança é construída no atrito. Não nasce nos dias fáceis, mas nos dias em que a alma precisa escolher confiar, mesmo quando o cenário parece contrário. É essa perseverança que fortalece o interior e desenvolve constância emocional e espiritual. A fé, então, deixa de ser apenas discurso e se torna prática diária. E essa construção, feita pouco a pouco, conduz ao estado de maturidade que Tiago chama de completude. A segunda lição que aprendemos no capítulo 1 de Tiago é que a sabedoria verdadeira vem do alto e está disponível para quem pede com fé. Ele mostra que Deus não nega essa sabedoria. Ao contrário, ele a concede de forma generosa e sem censura. Mas Tiago deixa claro que essa busca exige confiança firme, sem oscilação. A mente dividida enfraquece a percepção espiritual e rouba a clareza. Por isso, ele chama a atenção para a postura interior no momento de pedir. Tiago reforça essa lição com o versículo: "Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria..." A quarta lição que aprendemos no capítulo 1 de Tiago é que a fé verdadeira exige prática, não apenas conhecimento. Ele deixa claro que ouvir a palavra é apenas o primeiro passo. O que realmente transforma a vida é colocá-la em ação. Essa lição confronta a tendência humana de acumular informação sem transformação. Ouvir sem obedecer cria uma ilusão de maturidade que não resiste à realidade. Por isso, Tiago chama a atenção para um tipo de fé ativa, viva e diária. Para reforçar essa lição, ele diz: "E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos." Tiago capítulo 1, versículo 22. Esse versículo escancara a diferença entre aparência e autenticidade espiritual. Muitos dizem ter fé, mas suas atitudes revelam outra história. A verdadeira obediência é visível nas escolhas, no caráter e no comportamento quando ninguém está vendo. É nesse contexto que a palavra deixa de ser teoria e se torna vida.
Tiago usa a analogia do espelho para mostrar que ouvir sem praticar é olhar para o próprio rosto e esquecer imediatamente quem se é. Essa imagem revela a superficialidade de uma fé que não se aprofunda. A prática, por outro lado, fixa a identidade e transforma o comportamento. Cada ação obediente se torna um tijolo na construção de um caráter sólido. Assim, a quarta lição convida a uma vida coerente, onde fé e prática caminham juntas. A quinta lição que aprendemos no capítulo 1 de Tiago é que a verdadeira espiritualidade se expressa em pureza de vida. Ele descreve aquilo que chama de religião pura, revelando que não está ligada a rituais externos, mas a atitudes internas que refletem o coração de Deus. Controlar a língua, cuidar dos necessitados e manter-se separado da corrupção do mundo são marcas dessa pureza. Essa lição mostra que espiritualidade sem responsabilidade nunca foi o padrão bíblico. Ele afirma: a religião pura e imaculada para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Esse texto mostra que fé autêntica sempre transborda em cuidado. A pureza não é isolamento, mas ação compassiva. Tiago revela que espiritualidade madura é prática, tangível e alinhada ao caráter de Cristo. É um chamado para uma fé que toca vidas. Essa quinta lição também confronta o uso irresponsável das palavras. Controlar a língua significa evitar ferir, mentir. A sétima lição que aprendemos nos escritos de Tiago é que a fé autêntica sempre produz obras. Ele afirma que a simples declaração verbal não prova nada se não houver atitudes que a acompanhem. Tiago confronta a tendência humana de separar crença e prática, lembrando que ambas caminham juntas. A fé se manifesta nas escolhas, nos gestos e nas ações reais do cotidiano. É nessa coerência que se revela o caráter de quem crê. Sobre isso, Tiago declara: assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Esse ensinamento mostra que fé sem obra é como uma semente que nunca germina. Tem potencial, mas não dá fruto. A obra não substitui a fé, mas comprova sua existência. E essa verdade conduz a uma reflexão profunda sobre como a fé se expressa no mundo real, especialmente no trato com pessoas e nas responsabilidades diárias. Tiago também usa exemplos marcantes como Abraão e Raabe para mostrar que a fé se comprova em decisões corajosas. Eles não foram reconhecidos apenas por aquilo que acreditavam, mas pelo que fizeram por causa dessa crença. A fé deles atravessou palavras e se materializou em atitudes. Assim, a sétima lição nos ensina que a fé genuína sempre produz movimento, e esse movimento se torna testemunho visível de transformação. A oitava lição que aprendemos é que a língua possui um poder tão grande que pode edificar ou destruir com a mesma facilidade. Tiago descreve a língua como pequena em tamanho, mas gigante em impacto. Ele alerta sobre a responsabilidade de quem fala, incluindo aqueles que ensinam e influenciam. A fala é reflexo do coração, por isso precisa ser tratada com vigilância e disciplina. A maturidade espiritual se revela também na forma como a pessoa usa suas palavras. Ele afirma: a língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, assim é a língua entre os nossos membros. Tiago, capítulo 3, versículo 6. Este versículo revela a profundidade do cuidado necessário com o que se diz. Uma palavra impensada pode ferir, confundir ou até destruir relacionamentos inteiros. Da mesma forma, uma palavra certa pode curar, encorajar e restaurar. A oitava lição nos lembra que a língua precisa ser guiada por princípios, não por impulsos. Tiago também compara a língua a um leme que governa um navio enorme, mostrando como algo pequeno pode direcionar algo muito maior. Essa imagem deixa evidente a 10ª lição que aprendemos no capítulo 4 de Tiago é que muitos conflitos externos são apenas reflexos das guerras internas. Ele revela que as brigas, tensões e rupturas geralmente têm origem nos desejos desordenados que lutam dentro do coração humano. Essa lição traz à luz a raiz da inquietação, anseios que competem entre si e que nunca se satisfazem completamente.
Tiago mostra que o problema não está apenas no mundo, mas dentro de cada pessoa. E esse entendimento muda a forma de enxergar os conflitos. Ele explica isso declarando: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Tiago capítulo 4, versículo 1. Esse versículo revela que a origem das batalhas é interna antes de ser externa. A busca desenfreada por satisfação gera frustração, inveja e disputa. A 10ª lição ensina que a transformação verdadeira começa quando essas guerras são reconhecidas e apresentadas diante de Deus. Tiago também mostra que os pedidos não atendidos muitas vezes refletem motivações erradas. Ele diz que alguns pedem, mas pedem mal, desejando apenas seus próprios prazeres. Essa instrução revela a importância de alinhar o coração antes de pedir algo a Deus. A oração se torna poderosa quando nasce de intenções puras, e essa perspectiva ajuda a compreender por que muitas frustrações persistem, porque não há alinhamento entre desejo humano e propósito divino. A 11ª lição que aprendemos é um chamado para a submissão a Deus como caminho para a verdadeira resistência ao mal. Tiago apresenta uma ordem clara: primeiro, submeter-se, depois resistir. Ele mostra que a força para vencer o maligno não vem do esforço humano, mas da posição espiritual correta. Submissão aqui significa reconhecer a autoridade de Deus e se colocar sob sua direção. E essa postura fortalece o coração contra influências destrutivas. Tiago declara: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Esse versículo revela que a resistência eficaz não é passiva, mas firme e estratégica. Quando alguém se aproxima de Deus, o mal perde espaço. A 11ª lição mostra que humilhar-se diante do Senhor não é fraqueza, mas sabedoria espiritual. É reconhecer que o poder para vencer não está no orgulho, mas na dependência. Ele também ensina que aproximar-se de Deus exige... A 13ª lição que aprendemos no capítulo 5 de Tiago é a advertência contra a riqueza usada de forma injusta. Ele denuncia aqueles que acumulam recursos explorando o próximo, ignorando o sofrimento de quem trabalha. Essa lição não condena a riqueza, mas o uso opressor, ganancioso e indiferente dela. Tiago expõe que Deus vê cada injustiça, mesmo as que o mundo tenta esconder. E essa consciência muda a forma como alguém lida com poder e responsabilidade. Ele afirma com firmeza: eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. Tiago, capítulo 5, versículo 1. Este versículo mostra que o julgamento divino recai sobre a injustiça, não sobre a prosperidade honesta. A 13ª lição revela que Deus defende o oprimido e responsabiliza aquele que usa sua força para explorar. É um chamado para uma vida íntegra, generosa e sensível à dor do outro. Tiago também denuncia o salário retido, o clamor dos trabalhadores e a vida luxuosa construída às custas da miséria. Ele expõe a ilusão de segurança que a riqueza injusta produz. Essa lição lembra que tudo o que é conquistado de forma impura carrega sementes de destruição. A justiça divina não falha, e o Senhor ouve o clamor dos injustiçados. Assim, a 13ª lição chama cada pessoa à honestidade e à compaixão no uso dos recursos. A 14ª lição que aprendemos é o chamado à paciência e perseverança nas aflições. Tiago aponta para o agricultor como exemplo. Ele semeia, espera e confia no tempo. Assim também deve ser a atitude daquele que sofre injustiças ou enfrenta dores prolongadas. A paciência aqui não é passividade, mas esperança ativa. É a confiança de que Deus está trabalhando mesmo quando nada parece mudar. E essa postura fortalece o coração. Ele reforça essa verdade dizendo: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Esse versículo amplia a visão além do presente, lembrando que o sofrimento não é final.
Tiago cita os profetas e Jó como testemunhas de perseverança. Eles suportaram períodos difíceis com fidelidade e esperança. Assim, a 14ª lição ensina que o tempo de espera é também tempo de crescimento e amadurecimento. Tiago também encoraja a não reclamar uns dos outros durante as aflições. Ele sabe que o sofrimento pode gerar irritação, ansiedade e impaciência. Por isso orienta a manter o coração alinhado e evitar julgamentos precipitados. A perseverança verdadeira é silenciosa, firme e cheia de fé. Ela se torna exemplo para outros e glorifica a Deus. A 14ª lição molda o caráter para resistir à pressão e permanecer constante. A 15ª lição que aprendemos é sobre o poder da oração e da comunhão. Tiago ensina que a oração deve estar presente em todas as circunstâncias, no sofrimento, na alegria, na doença e na restauração. Ele mostra que a oração é o elo que une o coração humano ao coração de Deus.